Olá, Talmicasters! Iniciamos hoje mais um episódio do nosso Talmicast. E hoje, com muita alegria, trouxemos aqui a Prof. Viviane Campelo, para contar um pouquinho da história, de tudo que ela tem vivido, de tudo que ela tem vivenciado nesse meio, onde ela viaja, onde ela ministra para mulheres. Viviane Campelo, com muita alegria, né? Wellington Mafra, meu amigo, junto comigo. Verdade. E uma vez eu tive o prazer de ser motorista da Vivi. Ela foi pregar em Tubarão e eu fiz a rota aí, Chofer. Né? Chofer. Foi muito bom. E na época eu estava passando por um momento de mudança de igreja e a gente conversou muito sobre isso. E foi muito uma conversa muito edificante. Meu. Bênção de Deus. E nós temos um presente para ela, né, Wellington? Temos um presente. Olha aí. Uau! Olha, é um presente especial para a nossa convidada. Todo convidado recebe presente. Estamos inaugurando hoje, mas pode ver. A vela da Sentir, que é da minha esposa, né? Quem quiser, entra lá no Instagram dela. Muito bonitinha. Olha que lindo, gente. Feito com amor. E um Águas de Lençol. Olha! Aí, ó. Que lindo, muito obrigada. Transmitam meu abraço a essa preciosa esposa. Muito para deixar. Que lindo, muito obrigada. Obrigada. Então, Viviane Campelo. Quem é Viviane Campelo? O que faz? O que te move a pregar o evangelho? Te trouxemos aqui hoje para contar um pouquinho. Eu conheço um pouco da tua história. Já fui impactado algumas vezes pelos testemunhos que tu me contou. E hoje trouxemos você aqui com esse intuito de contar um pouco da tua história pra gente. Que bom. Tenho a alegria de estar aqui com vocês. A honra é minha, né? De poder estar aqui compartilhando. É interessante porque esses últimos dias o Senhor tem ministrado assim no meu coração. Tu és apenas uma irmã em Cristo, entre tantos irmãos, que compartilha com eles o que eu tenho feito na tua vida. Interessante, né? Verdade. Isso, eu acho isso maravilhoso, perfeito. Então, quem é Viviane Campelo? Viviane Campelo, para além do que já se vê, né? Uma mulher, uma senhora. É uma pessoa, é uma mulher que é apaixonada por Jesus. Eu tenho um filho de 18 anos, que também tem parte, quase a totalidade, né, do meu amor. Mas, assim, eu tenho um relacionamento muito especial com Jesus. Jesus entrou na minha vida quando eu tinha 27 anos. Fui criada até certo ponto no Evangelho. Meus pais eram cristãos. Fui apresentada na igreja. Mas teve uma intercorrência na minha vida aos 5 anos de idade. Eu fui vítima de abuso na minha infância, com 5 anos. E aí me tornei uma criança muito rebelde, uma criança revoltada, que ia na igreja e assobiava o culto todo. E aí os meus pais foram convidados a não me levar mais. Isso 53 anos atrás, né? Imagina... Hoje se tem dificuldade de lidar com isso ainda, né? Imagina esse tempo todo atrás. E então eles foram convidados a não me levarem mais. Aí o pai entendeu que também não deveria ir, a mãe seguiu em frente. E aí depois dos 5 anos desse momento que a gente foi, que eu não participei mais, não fui mais, eu retornei aos 27 anos, quando Jesus me alcançou. Me alcançou quando eu já estava no Espiritismo. Sabe, eu tive uma vida bem difícil dos 5 aos 27. Foram 22 anos de uma vida difícil mesmo, de não conseguir lidar com aquilo que tinha acontecido, da revolta, da incredulidade a tudo aquilo que se referia a Deus. Né? Eu lembro da mãe dizer, olha, Jesus te ama,
tem um plano na tua vida, mas até ali eu não entendia o porquê de ter sido ferida na infância. Então, eu não conseguia assimilar nada que dissesse respeito a isso, a amor, a propósito. Tem uma coisa que a gente percebe assim conversando, eu até já li um livro sobre esse assunto, que é as pessoas que sofrem abuso na infância, eles têm uma dificuldade de amar a Deus, porque eles enxergam o Deus no papel de pai. E às vezes, né, não sei se é o caso, mas às vezes quando acontece isso com um pai ou alguma referência paterna, seja um tio, um vô, acaba afetando muito a relação com Deus, de entender o amor de Deus. Porque, tipo assim, se Deus é meu pai, poxa, talvez eu fui prejudicado, meu entendimento de Deus foi prejudicado por conta disso. Exatamente, perfeitamente isso mesmo. Porque assim, o meu questionamento sempre era, né? Quando, olha, Deus te ama, por que não cuidou? Sim. Né? Por que não cuidou? Onde estava? Né? Então, isso me trouxe muitos transtornos mesmo. Mas aos 27 anos, já no Espiritismo, por alguns anos, eu tive uma experiência assim, fantástica e libertadora e transformadora. Né? Minha mãe sempre intercedeu, minha avó, e eu ouvi audivelmente, como eu estou ouvindo a minha voz agora, Jesus me chamar dentro daquele lugar. Viviane, eu sou Jesus e este não é o teu lugar. Olha aí. Foi uma coisa assim incrível. E o interessante, queridos, é que ali naquele lugar eu nunca tinha sido chamada pelo meu nome. Né? Ali eu tinha um codinome que dizia respeito à função, né, que eu tinha ali. E tinha um outro codinome que dizia respeito ao fato de como o meu corpo era usado. Então, eles me chamavam de Comboio ou de Cambone. Nunca ouvi o meu nome naquele lugar. Nunca. A primeira vez que eu ouvi ali dentro, como a minha função era limpar tudo depois ali, a primeira vez que eu ouvi Viviane, eu saí, fui na rua ver, quem é que está me chamando? Porque tinha certeza que dali não era. Então o Senhor falou, Viviane, mais uma vez, sou eu, Jesus, eu te amo e este não é o teu lugar. Agora em maio, fez 32 anos. E dali você ouviu e já se prontificou a voltar para a igreja a partir desse momento? Ou ainda teve ainda alguma dificuldade? Sim, entendi. Sabe o que foi interessante, Dani? É que antes de eu ouvir Jesus falar, entrou na minha mente como se fosse um pensamento mesmo, sabe? Pergunte o que te aconteceu na infância. Isso não saía da minha mente. Pergunte o que aconteceu na infância. Pergunte o que aconteceu na infância. E eu passei a perguntar. Como eu tinha acesso, né, às entidades, então eu perguntava, o que me aconteceu na infância? Vocês podem me falar o que aconteceu na minha infância? Por que eu sofri na infância? E, unanimemente, eles me diziam, quem está acima de nós não nos deixa ver, há uma página escura, mas o Pai maior não nos deixa ler, aquele que é soberano não nos deixa dizer nada, não conseguimos decifrar o que aconteceu. Ou seja, a partir dali entrou no meu coração uma interrogação. Se não sabem o que aconteceu comigo, o que é que eu estou fazendo aqui dentro? Porque até então, a busca era pela cura daquilo que tinha acontecido. Entende? Ô Vivi, quando você fala que você tinha acesso às entidades, é uma curiosidade que eu sempre tive. Vocês podem falar pra gente ou não. Mas como é isso? É da mesma forma que você ouviu a voz dizendo que ali não era teu lugar, né? E Jesus, você ouviu a voz claramente. Da mesma forma também as entidades falam dessa forma ou não? No caso, assim, eu tinha acesso por quê? Porque o meu trabalho ali dentro era servi-los. Certo. Né? Naquilo que precisassem, né? Naquilo que era o trabalho deles ali. Né? Então, eles incorporavam, né? E aí esse é o acesso. Eu conversava com a pessoa incorporada. Com a pessoa incorporada, né? E aí nos servindo. E aí, quando terminava todo o trabalho, a minha função era limpar, literalmente limpar a sujeira. Foi dali que Jesus me tirou. Foi dali que Jesus me tirou. Me tirou literalmente do lixo,
Certo. E tem me feito assentar entre os príncipes, né? Como Ana citou no seu salmo, né? De gratidão a Deus. E assim, ó, como as coisas que acontecem na nossa infância influenciam toda a nossa vida, né? Que nesse caso, você estava buscando uma resposta por aquilo que aconteceu, né? Então, o quanto isso se traumatizou ao longo da vida de buscar qualquer resposta, né? Certo. Daí você vai para uma linha que não é saudável, vamos dizer assim, né? Certo. E acaba não encontrando, né? Sim, exatamente. É porque há dentro de todo ser humano, né, uma busca por isso, né? O próprio Deus colocou isso. Quando o Senhor nos formou, ele colocou no nosso espírito, né? A gente entende assim na nossa linha teológica, né? Uma das faculdades do nosso espírito é a consciência, né? É saber discernir o certo do errado, a mão direita da mão esquerda, e ter essa consciência enquanto ser que existe, né? Então isso faz parte. O Senhor colocou isso em nós. Nós estamos aqui alienados, sem saber para onde a gente está indo, sem perceber o nosso espaço, né? na Terra. Então, por conta dessas coisas, o ser humano se questiona, o ser humano tem essa sede. Né? Tem um autor que eu não lembro o nome, estava tentando resgatar, mas não lembrei, que ele fala que existe um vazio no ser humano que é que o espaço é do tamanho de Deus. Então a gente sempre busca essa divindade, né? Sim. Eu li um livro recentemente que é Fator Melquisedeque, um livro sobre missões, e ele trata muito sobre isso, como os povos não alcançados, de alguma forma, eles entendem que existe uma divindade. E é por isso que Paulo, em Romanos capítulo 1, fala que o ser humano é indesculpável, porque Deus se manifesta através da sua natureza, através, enfim, da graça comum, né? Que ele existe. Isso, exatamente. Tremendo. Então, o ser humano acaba buscando sempre essa resposta, né? E eu digo que eu tinha vontade de me encontrar, e eu fui encontrada. É verdade. Jesus encontrou, eu fui encontrada por ele, né? Graças a Deus por isso, 32 anos. Que bênção, né? Aí ali você, então, aos seus 27 anos, você volta para a igreja. Sim. Solteira, ou já era casada daí? Não, solteira. Solteira ainda? Solteira. Aqui em Joinville? Aqui em Joinville. Aqui em Joinville. Eu me converti não no ministério que eu estou hoje, num outro ministério. Fiquei pouco tempo lá. Mas, assim... Posso contar também sobre isso? Pode, porque contar assim, tudo. Tu pode porque contar. É muita... Aqui é um ponto ecumênico, não tem uma instituição, assim, pode... É que assim, antes de me converter, então, uma última noite de carnaval daquele ano, eu passei em frente de uma igreja que tem aqui no centro, até hoje, bem no centro da cidade de Joinville. E tinha um outdoor ali naquela igreja que dizia assim: venha experimentar 5 noites de real alegria. Sabe? E me gravou aquilo ali. Então, quando chegou em maio daí, isso foi em fevereiro, quando chegou em maio, que o Senhor falou comigo, né, lá onde eu estava, eu lembrei disso. Né? Porque então o Senhor tinha falado comigo, mas eu não tinha ainda entrado numa igreja, né, e confessado a Cristo, né? Não tinha... Então, eu lembrei disso, daquelas 5 noites de real alegria. Eu disse, eu vou nessa igreja. Eu vou lá ver o que é isso. Até porque minha família toda já era assembleiana, né? Meus pais, meus avós, bisavós, sempre... Os meus avós e os meus bisavós maternos fizeram parte do primeiro grupo de irmãos que se converteram aqui em Joinville, né? Oh, que legal. Então, tu vê, a gente caminha embaixo de legado de oração, sim, né? Verdade, e daí né, o resultado, né? Então, aí eu fui naquela igreja. Naquela igreja eu recebia Cristo... Né? Naquela igreja eu tive a primeira experiência de libertação naquela noite, e a partir dali eu sigo com o Senhor. Depois o Senhor me direcionou, né? Hoje faço parte do Ministério da Assembleia de Deus há 31 anos, né? Mas meu primeiro contato com a palavra foi ali naquela igreja. Eu sou muito grata àquele povo, àqueles pastores até hoje. E, por exemplo, assim, daí você se converteu, começou a caminhar nessa igreja aí mudou. Mas uma coisa assim que a gente ouve em testemunhos de pessoas que saíram desse contexto do espiritismo, de Umbanda, enfim, Sim. etc., é uma certa forma retaliação, vamos pensar assim, Entendi. né? Isso aconteceu. Aconteceu.
Aconteceu? Uhum. E até eu entendo assim, ó. Essa igreja que eu fui, que tinha esse outdoor lá, era uma igreja que militava, que trabalhava nessa área também, que tinha batalha espiritual. Isso, assim. Que tinha um entendimento mais claro sobre batalha espiritual. Então, o que aconteceu? Eu recebi a Cristo ali e a primeira orientação que o pastor me deu, o pastor Luiz Miller, na época, a primeira orientação que ele me deu foi: de onde o Senhor te tirou, você precisa de palavra e de oração. Só oração não vai resolver. Você precisa de palavra, você tem que aprender a orar a palavra. Porque a palavra vai te blindar. Aí eu não sabia fazer nenhuma coisa nem outra, né? Nem conhecia a palavra e nem sabia orar. Então, ali foi a minha primeira experiência também com discipulado. Isso foi numa sexta-feira que eu recebi a Cristo. No domingo, ele disse, domingo, às 9 horas da manhã, eu e minha esposa vamos estar aqui. E você vai dobrar o joelho, nós vamos ficar do seu lado e nós vamos orando e você vai só ouvindo para você aprender como se ora a palavra, né? Então, ele passou a me orientar assim. Passado alguns meses, no meu local de trabalho, eu recebi um bilhete que dizia o dia do mês, o dia da semana e a hora em que eu iria morrer. Olha aí, ô louco. Porque tem essa questão, né? De retaliação, de pé de entrada e não tem pé de saída, né? Essas coisas assim. E aí eu corri na igreja e falei, olha só o que eu recebi. Aí o pastor falou, ele disse assim, olha, aquele que está contigo é maior do que qualquer outra coisa. Amém. E você precisa crer nisso. Mas assim, você não está sozinha. Então nós estamos com você, colocou a igreja em oração, em jejum, e eu estou aqui. Olha, para a glória de Deus. Coisa, hein? Porque Deus é maravilhoso. E dali, a Vivi, com 27 anos, começa o ministério na igreja já, tipo assim, quanto tempo até começar a viajar, pregar chamado e tudo mais? O chamado daí. Teve um tempo longo ainda? Muito tempo. Não, assim, de começar a ministrar já na igreja, inclusive nessa igreja onde eu recebi a Cristo, a primeira coisa que eu fiz foi um programa de rádio. Olha só. Olha aí que legal. Ali na Floresta Negra AM. Era na Floresta Negra AM. Eu fiz programa de rádio ali, ajudava o pastor, às vezes substituía quando ele não podia ir, eu mesmo fazia, né? E foi isso. Aí depois eu fui estudar, né? Fui estudar porque isso foi muito importante, sabe, Wellington e Dani? Esse início ali da minha conversão foi muito importante, essa visão que eles tiveram, sabe? Você precisa da palavra, você precisa da palavra. E aí eu fui estudar. Na época foi o IBADEG, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus em Joinville, né? Era o IBADEG. Eu dava aula, eu fui professora no primeiro ano, quando eu estava dando aula no segundo. Quando eu estava estudando o segundo. Então, eu estava fazendo o segundo e já dava aula no primeiro. Entendi. Substituindo o professor de teologia sistemática. Então, as coisas foram assim, já me direcionando para esse ministério do ensino, da palavra, né? E aí, pregando bastante em Joinville, nas nossas congregações. A primeira vez que eu cruzei fronteira foi para pregar em Araquari. Em Araquari. Primeira cidade. Eu lembro de ter falado com a mãe, olha só, o senhor falou que eu vou cruzar fronteiras. E tu, olha, mãe, começou, tô indo para Araquari. E ela disse, não ria, não ache pouco. Olha, só quem é fiel no pouco que será colocado no mundo. É verdade. No muito. Eu digo, é verdade. Então, foi o primeiro esse negócio é muito importante, que assim, o que eu percebo, o que a gente percebe, né? Às vezes, contexto de igreja, a gente acaba conhecendo muita gente, né? E às vezes as pessoas estão muito tempo na igreja, porque se acostumou com a cultura cristã, sim. É legal, a parte social, mas não acaba buscando a palavra. Sim. E aí, às vezes, as pessoas passam por batalhas ou dificuldades, enfim, provações, e não sabem como lidar, porque não tem fundamento na palavra. Exato. E até um negócio que o autor de Hebreus fala, poderia estar dando uma comida melhor para vocês, mas vou ter que tratar vocês com leite, porque vocês são crianças onde deveriam ser mestres, né? Exato. E às vezes essa falta de profundidade limita o nosso crescimento. Limita. Vai diz respeito diretamente ao nosso crescimento. E hoje, na dispensação da graça, porque nós vivemos a dispensação da graça, essa é uma busca que tem que ser nossa. É verdade. Diariamente. E é nossa. Não é assim, mas o pastor não me ajudou, fulano não... mas o meu líder não falou. É uma busca que tem que ser nossa, entende? Poxa, eu me converti com 27 anos.
né? Trabalhava, desempenhava uma profissão, né? Exercia um cargo na empresa onde eu trabalhava, poxa. Então, esperar que alguém me diga que eu tenho que fazer, né? Ou como eu fui direcionada, você precisa da palavra. Aí o buscar é comigo. Mas foi muito difícil a minha mente, o entendimento abrir. Foi muito difícil mesmo. Porque todo o envolvimento com o ocultismo fechou meu entendimento. Entendi. Sabe? Eu lembro, assim, ó, de ler a Bíblia de joelho, de ler a Bíblia na madrugada, de ler a Bíblia no ônibus indo para o trabalho. E aí, um dia eu falei para o Senhor, Senhor, tem alguma coisa que não está certa. Porque eu não posso servir alguém se eu não sei o que ele diz. Verdade. Né? E aí o Senhor me direcionou para o texto de Atos 19:19. Está escrito assim ali: todos aqueles que praticavam artes mágicas levaram seus livros e os queimaram em praça pública. E aí eu entendi. Toda aquela questão do ocultismo que eu li, o meu envolvimento, uma reação das trevas, que tinha acesso, porque estava tudo aqui, né? Tinha fechado, meu entendimento estava fechado para a palavra. E aí queimei todos os meus livros. Eu e minha mãe passamos uma noite queimando os livros e orando. Eu louvo a Deus porque eu tive uma mãe assim, sabe? Que parceira, ela intercedeu, então agora ela queria regar o fruto que tinha nascido, né? Então ela me ajudou muito, assim. E a partir dali, depois de muito esforço, atendendo a orientação do Senhor: Viviane, você quer a minha palavra? Quero. Eu lembro de escutar o barulhinho assim, ó, batendo no piso, sabe? E o Senhor disse assim: se tivesse ouro aqui embaixo, tesouro aqui embaixo do piso do teu quarto, o que você ia fazer? Cavar. Você tirava a cerâmica, tirava o contrapiso, quebrava o contrapiso e cavava até achar. Daí depois há tesouros escondidos na minha palavra. Meu Deus. Cave até encontrar. Olha só. É lindo, isso, né? É muito verdade. Ele é muito maravilhoso. Isso é muito Meu verdade. Deus, eu quero chegar no céu, Dani, eu vou morder Jesus todinho. Quero morder. Abraçar vai ser pouco. Ô, Vivi, você mencionou agora que a tua mãe ajudou a queimar os livros e tudo mais ali, né? Como era daí a tua mãe cristã, evangélica, e você espírita? Como era o relacionamento mãe, filha, pai? Eles te viam com outros olhos ou te abraçavam, oravam, né? Eles buscavam fazer com que você se libertasse disso. Como era essa vivência de você com eles? Olha, o meu relacionamento com a minha mãe foi um relacionamento difícil no sentido de que ela que mais sentia, porque ela era intercessora. Sim. Então ela sentia os embates, né? E eu tinha a sensação de que eu fazia minha mãe sofrer, mas não conseguia sair daquilo, né? Mas a minha mãe, ela teve assim, um papel fundamental na minha conversão. Eu lembro, Dani, de eu chegando em casa de madrugada, né, amanhecendo o dia, né, amanhecendo o sábado. Eu lembro que eu jogava uma pedrinha na janela da cozinha para ela abrir o portão para mim. Tudo pé por pé para o pai não se acordar. Porque o pai ficava indignado, que eu chegava de manhã, sabe? E aí a mãe ia me atender, ele ficava indignado. Então, tudo pé por pé para o pai não acordar. Daí ela dizia assim para mim: tira essa roupa, filha. Eu tinha usado lá. A mãe vai levar lá para a lavanderia e vai tomar um banho. Quando você terminar de tomar seu banho, a mãe já fez seu cafezinho e a sua roupa já está lavando. Aí ela botava a roupa para lavar, ela servia o cafezinho, eu tomava o cafezinho, eu ia para o quarto e aí começava o meu tormento. Porque ela dobrava o joelho na porta do quarto. Hoje eu entendo o que ela fazia, né? E ela começava a orar baixinho, sabe? Mas eu escutava. Ela dizia: Senhor, a minha filha chegou em casa. Senhor, tu guardasse mais uma vez. Senhor, eu lembro que tu dissestes. Tens um propósito na vida dela. Senhor, não tem nada que consiga impedir aquilo que tu tens, sabe? Só que isso para mim era um tormento. Sabe? Era um tormento. Mas ela orava ali, orava, chorava. Ela agia como se o que eu fazia não mudava em nada o que ela... Sabe? Sim. O que eu fazia não mudou em nada o que ela sentia por mim. A minha mãe me ensinou que a única arma que Satanás não conhece é o amor. Olha só. É a única
única arma que ele não conhece, que ele não tem, é o amor. Eu aprendi com a minha mãe, vendo a minha mãe trabalhando, fazendo assim. Sabe? E Deus foi tão maravilhoso. Hoje eu já não tenho mais a minha mãe, mas o Senhor me deu tempo hábil, sabe? De a minha mãe ser honrada, né? De eu poder honrar minha mãe como intercessora, como mãe, me levando a minha mãe junto onde eu fui ministrar, ela estando comigo sentada no púlpito, junto comigo, ali no altar, podendo me ver, né? Ver o resultado da oração dela. Das orações dela. E o pai sempre se manteve assim, né? Meio distante, mas assim... quando eu me converti, ele foi na igreja agradecer. Eu quero vir aqui agradecer os irmãos, porque a minha filha se converteu. Legal. Tá, e aí você se converte, começa a estudar a palavra, e aí vai, É a história, né? Não, coisa boa. A gente vai... O tempo aqui é infinito. Mas quando é que você entende seu chamado missionário? Porque assim, ó, uma coisa até que a gente falou no primeiro episódio, lá do motivo do Talmicast e tal, a gente fala um pouco sobre chamado, né? A gente fala que o chamado de todo cristão é pregar a palavra. Sim. Isso é negociável. Sim. E aí, pronto. O chamado básico você já estava atendendo, mas você tinha um chamado especial. Tinha. Missão. Missão. Como é que isso chega? Como é que tu encara esse chamado? Porque não é fácil, né? É um desafio gigantesco. Eu lembro que quando começou a chegar a hora, assim, porque a gente vai entender, vai sentindo, né? Foi tudo nos primeiros anos da minha conversão que o Senhor foi me esclarecendo. Ó, como a minha palavra precisa estar dentro de você. Ela tem que estar dentro de você. Eu vou te levar primeiramente a um povo e vou te fazer voz em favor desse povo. Então, eu sempre entendi que em algum momento eu iria, né, para algum lugar. Depois o Senhor me direcionou e me deixou claro que seria no continente africano, que eu iria para algum lugar, mas eu não ficaria lá. Sabe? O Senhor sempre me deixou isso muito claro. Eu te levantarei como voz em favor deste povo, né? Então, até que chegou um momento assim, eu lembro que o pai estava bem doente e o Senhor começou a usar as pessoas que iam no balcão para me atender. Eu trabalhava na Celesc, nas Centrais Elétricas de Santa Catarina, trabalhava na área do atendimento, né? Estava já há 15 anos na empresa, e aí eu ia atender entre uma pessoa e outra. Terminava de atender, mais alguma coisa, senhor? Ah, só mais uma coisa. O que é que você está fazendo nesse lugar aqui que você não vai fazer a vontade de Deus? Olha aí. Sabe? Eu disse, como, senhor? Não, você não tem que ficar aqui, você tem que fazer a vontade de Deus. Eu já era convertida, né? E aí eu comentava com a minha chefe, com a Leciane, eu disse, olha só, Leciane, ela disse, eu não entendo. Você que é crente, eu não quero nem saber. Agora, resolve com ele, né? Agora, se é para fazer, vai e faz de uma vez, ela dizia, né? Vai e faz de uma vez. E aí, assim, foi falando, né? Uma pessoa ou outra aqui, e ministrando no meu coração. Pastor Pedro Paulo, não sei acho que vocês não chegaram a conhecer, mas os pais de vocês conhecem, né? Lembram dele. Foi um homem que mais evangelizou nessa cidade, né? Um dos que mais evangelizou nessa cidade. Então, ele dizia, ô Campelo, tu vai se decidir quando? Meu Deus, o povo clama, Deus tem alguma coisa na sua vida. E aí o meu pai adoeceu bastante. Nos últimos 10 dias de vida do pai, nós cuidávamos dele, revezávamos assim. E naquela noite eu estava cuidando do pai e ele teve uma conversa comigo. Ele disse, olha, eu estou indo para os braços do nosso Pai eterno. Porque ele é bom, Viviane. Porque ele é bom. Mas eu estou indo de mãos vazias. Porque eu nunca tive coragem de renunciar para fazer o que ele me pedia. Então o Pai quer te dar uma orientação. Renuncie o que tiver que renunciar. Mas não chegue diante dele de mãos vazias. O que faz agora? Não chegue diante dele de mãos vazias. E o pai não sabia dessa questão de África. Ele disse, você entendeu? Eu disse, entendi. Ele disse, olha, eu não sei quanto tempo eu vou estar aqui. Botou a mão na minha cabeça, orou por mim, sabe? Disse que você tenha ousadia, mas não chegue diante do Senhor de mãos vazias. E aí o pai partiu, a partida do pai para mim, assim, me abalou bastante, mas aquilo ficou na minha mente. A Celesc entra num movimento de demissão incentivada, e aí eu solicitei, eu disse, gostaria que vocês me demitissem, né? Nós não podemos.
você precisa ir a Florianópolis e falar com o diretor. Fui a Florianópolis, falei com o diretor. Ele disse, não posso. Você não é crente? Pergunta aí para Deus por que eu não posso. Por que eu não posso? Se você tem que sair, você saia. Mas eu não posso. Ou seja, o Senhor queria que eu renunciasse. Que eu renunciasse. Isso não foi fácil. A única filha que era funcionária pública, era que tinha o maior salário, né, das minhas irmãs, inclusive do pai, né? Sempre ajudei em casa, ainda era solteira em casa, mas renunciei. E fui. E dali para cá, minha vida é outra, né? Completamente diferente. Você vai para a África, amparada por alguma igreja fui pelo por ministério, algum projeto social, alguma coisa ou não? Eu conversei na época com o pastor Valmor, Leonel Batista. Sim. Daí ele disse assim, olha, Viviane, vá, né, a missão, pela missão Siloé, né? Ele disse, vá, nós vamos estar aqui te cobrindo, né? E veja o que é, se é isso mesmo, já que o Senhor falou para você que você vai, conhece o lugar e vai te levantar em favor daquele povo, então a gente não consegue mensurar o que é isso. Então só você indo para você entender. Então eu fui pela missão. Então já foi, tipo, você pediu a demissão ali, renunciou àquele emprego. Isso foi no mês de outubro. E já... Em fevereiro eu fui. Foi para a África já, direto? Em fevereiro eu fui. 4 meses de... Em fevereiro eu fui. Eu viajei com um casal de missionários que morou muitos anos na África, né? Que foi missionário muitos anos, casal aqui que enviado por Joinville. Nós ficamos hospedados no IBA, que é o Instituto Bíblico Angolano, onde ele morava também. Fiquei lá com eles. E lá eu conheci uma realidade muito diferente, porém, eu lidei de uma forma diferente com coisas que eu tinha lidado no Espiritismo. Né? Só que lidei de uma forma diferente, porque agora direcionada e embaixo da autoridade do nome de Jesus, né? E não subjugada àquilo. Sim, uma coisa que eu comentei ali que eu li do livro Fator Melquisedeque, sim, isso fica muito claro é que, por exemplo, quando chega num povo que não foi alcançado ainda ou que tem influências espirituais, existe essa batalha espiritual. E existe uma coisa muito que é importante o missionário entender, é que eles te veem como inimigo. Sim. Mas tu não vê eles como inimigo. Exatamente. Tu vê eles como possíveis filhos de Deus, né? Que precisam ser alcançados. São filhos de Deus, precisam ser alcançados. Exato, né? Exato. Porque assim, a missão transcultural é uma coisa muito incrível. Porque tu se choca com a cultura. Sim. Mas tu não está indo lá imprimir a tua cultura. Isso. Né? Tu e tá esse foi indo um erro lá do passado, anunciar a cultura, né? do reino, não a tua cultura. E esse é um erro muito do passado que a gente vê, assim, esse livro trata muito sobre isso, que assim, no passado os missionários iam levar evangelho e cultura, né? Sim. Como se dissesse assim, a minha cultura é a cultura correta, né? E não existe qualquer cultura longe de Deus. É o que os sociólogos diziam, catequizar as pessoas, né? Exatamente. E qualquer cultura longe de Deus é uma cultura pecaminosa. Exato. Independente de qual né? Nós brasileiros sem Deus. Exatamente. Então, isso é um negócio muito... Que hoje já é muito difundido esse assunto, né? Acho que não tem mais esse problema de ter que levar a cultura. Leva, né? O evangelho, né? Certo, exato. A cultura do reino, né? E como é que esse choque cultural... O poder do evangelho que transforma, né? E como é que esse choque cultural chegar lá... Meus queridos, o que eu posso dizer para vocês? É assim, por mais que tu leia, daí tu estuda, daí tu assiste vídeo, daí tu assiste filme, tu quer se preparar de alguma forma. Nunca vai expressar, assim, expressa muito pouco do que é a realidade, né? Principalmente quando eu cheguei em Angola, era o último ano da guerra. Quer dizer, eles ainda não se sabia que era o último ano da guerra. Sim, isso era no ano de 90 Não, no ano de 2000. Já 2000 já? 2000? A Guerra Civil, né? Isso, a Guerra Civil. 39 anos de Guerra Civil. Meu Deus. Né? Naquela época, Angola tinha o maior número de mutilados de guerra do mundo. Meu Jesus. Maior número de órfãos de guerra do mundo, né?
Era uma situação bem difícil. O lugar em que nós dormíamos, que nós morávamos, era guardado por irmãos com metralhadora para que a gente pudesse dormir. Isso era a capital? Estavam na capital? Em Luanda. Em Luanda, na época, tinha mais de 3 milhões de pessoas que vinham, né, das cidades vizinhas, né, se refugiavam na capital, que era que tinha maiores recursos, né? Mas como é que eles recebiam um estrangeiro, assim? Tipo, eles estavam em guerra. Como é que eles recebem um... Eles recebiam estrangeiros com a questão da ajuda, né? Porque ia para ajudar. Entendi. Então, tinha brasileiro, tinha americanos, tinha muitos ingleses, pela cubanos, necessidade... sim, portugueses, pela necessidade. Tanto que, assim, ó, lá eu estava no IBA, Instituto Bíblico Angolano. Uhum. Eu lembro de ter dado o quê? Não lembro, acho que não dei 2 aulas. Mas em tudo tu é útil, sabe? Seja para pegar uma criança no colo, seja para dar uma palavra para uma mamã, seja para interceder para que a guerra acabe, entende? Dar o acolhimento para as pessoas. Então, tudo tu é útil, né? Um abraço teu tem peso de eternidade naquele lugar. Né? Eu acredito ali, Vivi, que você viu muitas coisas, né? Que fizeram você ver praticamente Deus naquele lugar, né? Agindo através de você ali, né? O que mais te impactou naquele lugar? Eu não sei quanto tempo você ficou ali, mas o período que você ficou ali, o que mais te impactou, assim? Dani, o que mais me impactou, primeiro, foi, assim, o poder das trevas, primeiro. Sabe? Porque era quase que palpável. Não era nem perto daquilo que você vivia antes de ser... Nada. Era quase que palpável. Eu lembro de nós estarmos numa praça. A praça era o lugar onde se vendia... Era um mercado aberto. Mercado público. Isso, era um mercado aberto, mas na rua, assim. Né? Comida, roupa, material de construção, era tudo ali, né? Exposto na rua. Nós estávamos naquela praça e, de repente, a Domingas, que estava comigo, uma angolana, a gente não andava sem ter um nativo junto. A Domingas dizer: Ieto é nova na terra. Os dialetos. Ieto, tá a chegar feiticeiro. E todo mundo baixou a cabeça e aquilo chegou assim, como eles diziam, voando, né? Era assim uma... Gente, eu vi, ninguém me contou, eu vi. Aquilo ali. E aí, com a mesma força que chegou, só olhava para as pessoas, os olhos faziam assim, sabe? Só olhou para intimidar, porque é um olhar de intimidação, sabe? E da mesma forma, aquilo foi sugado para trás. Sumiu. Então... Era uma pessoa mesmo. Era uma pessoa mesmo. Assim, vestido só com um short verde, uns cipós amarrados nos braços, e ele mexia assim, fazia barulho assim, sabe? E aí eu lembro que a Domingas disse: olha, amanhã vai ter muita criança morta, amanhã vai ter muita gente morta na estrada, porque eles vêm para buscar coração, vísceras, E aí as pessoas mesmo sacrificam, sabe? As pessoas mesmo, ó, leva esse para não levar a família toda. Sabe? É uma coisa terrível. Eu nunca... não tinha como mensurar isso. Sem ver, não tinha como. Mas também vi, e graças a Deus por isso, o quanto o Evangelho é poder de Deus para transformar. Sabe? Poder de Deus para transformar. E nem sempre você vai falar. É interessante porque lá eles tinham muita sede por ouvir, os cultos demoram muito, sabe? São horas e horas de louvor e depois você precisa ter bala na agulha, como eles dizem, para falar 2 horas e meia de palavra, e eles estão ali anotando tudo, anotando. Eles anotam tudo. Mas não só pregando, mas assim, o poder de Deus que passa, sabe? Ti mesmo, né? Seja orando, intercedendo ou ajudando alguém. Então a gente pôde viver essas experiências assim, de ver pessoas sendo abençoadas, serem libertas, né? Lembro de um domingo de manhã, todas as pessoas que estavam reunidas, todos os que estavam reunidos foram batizados com o Espírito Santo, todos os que estavam reunidos, sabe? Foi assim algo tremendo, assim, tremendo, de ver aquela... Como se fosse uma onda, sabe? Sim, um mover do Espírito muito forte. E todos foram batizados com o Espírito Santo.
Eu me lembro que há uns anos atrás eu e a Gabi a gente foi fazer uma visita para você na tua casa. Eu acredito que faz aí talvez uns 3 anos ou 4. E eu me lembro que você contou parte dessa história para mim e algo que me impactou muito, que eu fiquei assim... que eu fiquei assim de boca aberta, pode-se dizer, foi um testemunho, né? Me contasse 2, que vocês oraram por alguns dias dentro de uma igreja. Várias mulheres, e o outro foi de um menino que teve a perna restituída, que estava quebrada, né? Isso, conta um pouquinho desses 2 testemunhos pra gente, por favor. Tá. Primeiro eu vou contar do Sami. Ok. Porque o outro testemunho do jejum e da oração foi alguns dias antes de ser declarado o fim da guerra. Fim da guerra, né? Então, o Sami era um menino que jogava bola lá, eles faziam bola de papel, sabe? As crianças brincavam junto ali. E aí era uma maneira de a gente se aproximar das crianças, né? Aí eu saía da casa, era um lugar perto, tinha um lixão enorme ali por perto, eles catavam o que tinham lá e faziam uma bola. E eles estavam lá brincando. E eu lá perto com eles, de repente o Sami correndo, um outro menino, não foi o Sami que quebrou a perna, um outro menino correndo quebrou a tíbia. Sim. Fraturou a tíbia. A fratura do Anderson Silva, lutador. Quem acompanhava, né? Fraturou a tíbia, mas não foi num golpe. É verdade. Fraturou a tíbia e aí começou a chorar. E aí esse menino, o Sami, começaram a chamar pelo Sami. Chama Sami. Quem é Sami? Sami é feiticeiro. Chega o Sami é um menino. Um menino? É um menino, uma criança. Poxa. Era um menino. Não era nem um adolescente, era um menino. Daí ele disse, não, Sami, eu fazendo assim com a mãozinha, Sami vai curar. Daí eu disse, não, peraí. Esse me explica o que está acontecendo. Daí ele falou, ele já era a 3ª geração, né, de feiticeiros. E ele disse que ele ia curar e pronto. Aí eu desafiei. Eu disse, não, primeiro eu vou orar. E aí depois você faz o que tem que fazer. Daí ele disse assim, e se você orar e não acontecer nada? Ele disse, o que você vai fazer se você orar e não acontecer nada? Ele disse, eu vou sentar e você vai me contar a sua história. Ele disse, então tá bom, eu vou escutar toda a sua história. Tá bom. Eu disse, se eu orar e curar? Ele disse, eu vou levar você na minha casa. E eu e os meus papás vamos aceitar o seu Deus. Olha aí. E eu me agarrei com aquele menino. Agora é contigo, Deus. Mas é muito incrível, sabe, Dani, Wellington, porque assim, ó, não é aquela oração longa, sabe? O campo missionário, ele te coloca no lugar de dependência de Deus. Tu não tem recurso nenhum ali, sabe? Naquele momento não tinha nem pessoas, nem irmãos para dizer, ó, intercedo, me ajudem, né? Naquele momento. Então, é tu e Deus. É tu e Deus. Ou Deus faz, ou Deus faz. Sabe? Isso trouxe muito crescimento para minha vida, sabe? Essas experiências lá, assim. Porque tu aprende a confiar em Deus. Porque se ele não... ou ele faz, ou ele faz. E aí eu lembro que eu orei, mas foi uma coisa rápida, assim, sabe? Mas quando eu orava, eu já via a perna daquele menino arrumada, sabe? Curada. E aí eu coloquei depois do Sami orar. Depois do Sami fazer as... E nada aconteceu. Nada. Ele disse, não. Então, que ele deixava eu fazer primeiro. Então. Mas quem ele queria fazer primeiro. Aí depois ele ia ter que fazer de novo. Entende? E aí, quando a gente botou o menino no chão, o menino saiu correndo. Correndo. Sem problema nenhum. Eu olhei para ele e disse, e agora? Ele disse, agora você vai mamar na minha casa. E ele morava ali pertinho. Mas foi maravilhoso. Eu dava glória a Deus, e pulava, corria atrás do menino, e joguei o menino no chão, e brincamos, sabe? E aí eu fui na casa de Sami. E o menino foi aceitaram. Junto. Só que assim, ó, o confessar Cristo no continente africano é complicado, sabe? Dependendo do lugar, da aldeia. Porque eles entendem assim, ó, nós reconhecemos que realmente o seu Deus é forte, Jesus fez, nós reconhecemos. Só que antes de nós sermos crentes, nós somos angolanos. Nós somos, né, da determinada tribo. Então, nós seguimos os preceitos da nossa tribo, mas reconhecemos o seu Deus. Entende? Entendi.
É bem complexo, assim. Eles não abrem mão de um todo. Não tipo assim, eles não abrem mão da cultura, difícil. Eles não deixam de lado aquela vida para seguir a Cristo. É muito difícil. Sabe? Eles têm muito forte essa questão da cultura, né? É muito difícil. Nós temos pessoas, até no nosso Brasil, né? Sim. Que ajudam, né? Que estão em evidência pela forma, né, do poder de Deus na vida delas. Então tem, assim como o Senhor impacta a vida de uns brasileiros e outros não são impactados, né? Sim, e a cultura deles exige de fazer muitas coisas, às vezes, que não agrada a Deus, né? Na maioria das vezes, né? Poligamia. Né? Eles podem ter mais de uma esposa, né? Em algumas tribos. Né? A questão do ocultismo é muito forte, porque o ocultismo domina aquele povo pelo medo. Sabe? São evidências muito assim, ó, como chega um feiticeiro voando, olha com um olhar de intimidação. É complicado, é um contexto muito difícil. Sim, entende? uma opressão, né? Sim, e num lugar onde até então não se tinha assim um conhecimento sólido da palavra. Uma outra questão também, muitos missionários, né? Como o Wellington citou, durante muito tempo a obra missionária era baseada no sentido de levar a nossa cultura, de querer provar para eles que ser brasileiro era melhor. Entendi. Né? E isso trouxe bastante prejuízo. Barreiras, né? Sim. Ou de simplesmente levar ajuda financeira, ou construir casa, construir poço. Tu mencionou que eles acabam vendendo muitas coisas que era levado para eles. Tipo assim, era construído uma casa, vendia-se o telhado, vendia-se a porta, vendia-se a privada. Tudo. Né? Eu lembro, Dani, desmanchava a casa, desmanchava tudo. Sim. Isso aconteceu em Moçambique também, né? Pessoas que foram ajudadas, aí tu vai lá, tá tudo certinho. Na outra vez, na próxima viagem, tu vai lá, mas papá, cadê isso, papá? Cadê isso, mamá? Mas não precisa. Né? Eu lembro de um ferro elétrico que eu fiz questão de dar um ferro elétrico para mamar. Porque na minha cabeça, passar roupa sem ferro elétrico não dava. Tinha energia elétrica, por que não vai usar um ferro elétrico? Sim. Ela passava no ferro a carvão, vai de novo, tá no ferro a carvão. Você foi o elétrico. Então, sabe? Não, passei a roupa com ferro a carvão a vida toda, vamos vender o ferro elétrico. É uma cultura... impregnada, né? Isso. Tipo de escassez, de não serem prósperos. Isso, exatamente. Que tem a ver com a forma como eles foram colonizados. A baixa autoestima, sim, né? O não merecimento, sabe? Nós não merecemos. Eu lembro, Dani e Wellington, que tinha no IBA, tinha um capim fino, que ele crescia assim, ficava na altura da cintura, assim. E ele propiciava o surgimento de uma cobra chamada cuspideira. Então, aquela cobra, se ela lançasse aquilo no olho de alguém, cegava. Então, à noite, a gente andava com lanterna para poder cegar a cobra com a luz da lanterna. Não enxergar. Aí eu lembro do missionário onde eu estava junto lá, ele falava assim pro irmão que cuidava: irmão, bora roçar, tem muita cobra, tá muito quente, as cobras vêm, então bora roçar. E aí o missionário respondeu assim, o irmão respondeu assim: missionário Mark não está, missionário Mark está de férias. Quem era o missionário Mark? O único branco que morava lá. Missionário branco. Era o missionário branco. Então, o missionário branco estava de férias. Os outros missionários podiam andar no meio do mato. Porque nós não merecemos... Que eram negros. Negros, afrodescendentes. Nós não merecemos andar num terreno que não tem capim. Entende? Entendi. Aí, então, eles tinham uma cultura de submissão ao branco. Isso diz respeito à forma como eles foram colonizados. Então, na véspera de chegar missionário Mark... roçaram tudo. Ai. Como interessante, é que muda né? isso, né? Como isso é forte, né? Isso é forte. E um povo rico, né? Um povo rico de pedras preciosas. Sim, ouro, Angola já foi conhecida como a princesa da África, né? Sim. Pelo lençol de diamantes, né? Moçambique também tem muitas pedras preciosas, né? No solo. Angola financiou a guerra com os diamantes. Sim. Tem até um filme, posso estar enganado? Diamante de Sangue, né? Diamante de Sangue. Passa lá todo o material Angola, bélico era comprado com pés de diamantes. Né? E, Dani, sobre os 21 dias de jejum, sobre o período de jejum, foi assim, Mamá Constância, que era esposa do pastor presidente já falecido agora,
mas a mamãe ainda está lá. Ela levantou um dia e ela disse assim, Ieto, Deus me deu uma palavra. Mamãe, que palavra? Tem tempo de guerra e tem tempo de paz. Ieto, chegou o tempo de paz. Olha, a fé. Eu disse, chegou o tempo de paz, mamãe. Vamos levantar, e a expressão que eles usam é trabalho. Vamos levantar um trabalho de jejum. Engraçado que nos Estados Unidos, formação aleatória, tá? Nos Estados Unidos, ir para a igreja ou fazer jejum é service, que é serviço também. Serviço, interessante, Pode né? Ser dessa raiz. É interessante, né? Bom, se a gente vai observar a raiz da palavra culto, né? É serviço. Serviço, cultuar verdade. é servir. Tanto que nos Estados Unidos ir para a igreja vamos ao serviço. Cultuar é servir. Ao serviço. Serviço. Culto é serviço. To the service. Que coisa, né? Aí ela pegou, daí ela reuniu as irmãs e daí fomos nos organizando para esse período de jejum dentro da igreja. Muitas mulheres. E aí o dia inteiro, né? Dormíamos lá, né, na igreja mesmo. E aí era louvor, muito louvor, né? Palavra, daí mamãe ministrava, eu ministrava. E o propósito era para que o Senhor trouxesse um tempo de paz. Quando faltavam 3 dias para a gente terminar o propósito. Então, elas nem tomavam água e eu tomava água porque eu era, né, estava de fora, então eu tomava água. Às vezes elas faziam um caldinho, eu tomava aquele caldinho, né? E elas? Zero. Isso é um povo que jejua, é o povo africano. E aí, faltavam 3 dias, final da tarde, aquele tiroteio. A história mostra isso, né, tá? Só olhar no Google. Aquele tiroteio, sabe? A gente olhava assim, só aquelas luzinhas vermelhas assim das armas. E aí se esconde, todo mundo se esconde, vai para baixo de alguma coisa para, né, se proteger dos tiros. E eu entro dentro de uma arca, de um freezer horizontal. E fiquei segurando aqui, ó. Senão eles vão me achar mais lá, né? Fiquei segurando a tampa do freezer aqui. E aí fiquei lá algum tempo, todo mundo quietinho, até que se acalmou os tiros. Daqui a pouco eu escuto a mamãe. Terminou a guerra. E tu tá onde? Onde é que tu tá? Mamãe, tô aqui dentro. Aonde? Tô aqui, mamãe, tô aqui na arca. Ela tá fazendo o que aí na arca, Ieto? Mamãe, vim me esconder, tinha muito tiro. Ela disse, mas na arca... Porque qual foi o entendimento que se teve quando começaram os tiros? Que Jonas Savimbi, que foi o guerrilheiro que manteve essa guerra durante 39 anos, tinha invadido a comunidade onde a gente estava. E essa era a maneira deles imprimir a autoridade deles. Matavam muitas pessoas, enterravam, né, idosos vivos e invadiam as casas para tirar tudo que eles podiam. Sim. Aí ela disse assim, Ieto, e se é Savimbi que tem entrado? A primeira coisa que ele ia abrir era a arca, Ieto, para ver se tinha comida. E você vai se esconder bem dentro da arca, né? Ela disse, terminou a guerra, sai daí. Terminou a guerra. No último dia do jejum, Daniel, nós estávamos fazendo parte da passeata em comemoração à paz. Caramba. Verdadeiramente, tem tempo de guerra e tem tempo de paz. 21 dias de jejum e oração. Eu lembro de um radialista entrevistando a mamá, e ele disse, é verdade que tinha um grupo de mulheres, de mamás, lá na igreja, em jejum e oração e tal. Ela disse, sim. E o que levou vocês a estar lá? Aí a mamá falou, o que nos levou a estar lá foi a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que tem tempo de guerra e tem tempo de paz. E nós nos reunimos para buscar o tempo de paz. Olha só, né? Foi tremendo, assim, foi tremendo a gente fazer parte dele. Uma igreja reunida por um propósito, né? Isso, a unidade, né? Igreja unida por um propósito. Porque a unidade, né? A unidade é bem essa questão do propósito. Porque eu fico pensando assim, a gente pode estar unidos, nós estamos aqui unidos nesse projeto, né? Nessa noite. Mas nós podemos estar aqui unidos sem estarmos em unidade. Verdade. Né? A unidade é estar olhando para o mesmo propósito. Né? Cada um com os seus recursos, né? Com a sua disposição, com a sua vida, com a sua saúde, né? Com aquilo que Deus tem para si, mas somando para o mesmo propósito. Isso é poderoso. Para o reino, né? Isso é poderoso. Tanto que em Atos 2 ali... Eu falo tanto, vocês nem falam, né? Não, mas a entrevistada aqui é você. Mas tanto que em Atos 2 ali, depois que vem o Pentecoste e tal, acaba o capítulo falando, né, que
E a igreja estava em uma somente, com um único propósito. Perfeito. Iam de casa em casa, compartilhando o pão, a palavra em oração, e a igreja crescia em números. Porque eles estavam unidos no mesmo propósito. A igreja unida no mesmo propósito, ela tem muito poder. Ô, Vivi, eu me lembro que você comentou que após isso, você adquiriu febre. Ficou doente muitos dias, né? Fiquei doente. Abaixou a imunidade por causa... Mas era febre comum ou era aquelas malária amarela? Eu tive muita malária. É, malária? Malária. Tive muita malária mesmo. Fiquei bem doente, perdi bastante peso. Né? Eu penso que foi nesse período também, porque assim, a água não era boa e assim, o lugar também onde a gente ficou, né, por causa da picada dos pernilongos, né, também não era um lugar propício, né? Certo. Um lugar muito aberto. E aí fiquei bastante doente. E aí, logo em seguida, eu precisei voltar. Aí voltou. Voltei. Quanto tempo ficou lá? Eu fiquei 6 meses. 6 meses, nossa. Bastante para ver muita coisa. Meu Deus. Igual você falou ali que você orou pelo menino, né? Eu acredito que o milagre acontecia porque Deus estava contigo e você tirava boa parte do dia para orar, né? Orar, buscar, jejuar. Não tem como você ficar de pé se você não orar. É como eu já falei, a força das trevas, ela é quase que palpável. Sabe? Os primeiros dias a gente não tinha força para andar de pé. Sabe? Tu ficava, sabe, tu não conseguia nem endireitar a tua postura. Você sente o peso da opressão. Certo. É muito real, assim, sabe? É muito real aqui. Fortalece isso o medo que as pessoas têm também. Sabe, as pessoas, mesmo na igreja, as pessoas têm medo das trevas. Né? Porque não tem muita fundamentação. Né? E graças a Deus, hoje já... tem muitos missionários nativos, né? Pessoas que vieram, aprenderam, estudaram no Brasil a palavra, né? Eu digo estudaram no Brasil porque lá não tinha esse recurso. Não que eles não tivessem, né? Não pudessem aprender de outra forma, né? Mas vieram, aprenderam e retornaram para lá. E uma coisa que facilita é o idioma também, né? Sim. Então, eles falam português, a gente fala português. Sim, mas para além do idioma deles, há mais de 60 línguas tribais. Uns dialetos, né? Sim, né? Então, assim, foi uma das coisas que eu pontuei bem pro pastor Valmor quando eu voltei. Eu disse, pastor, nós precisamos investir em missionários nativos. Porque o missionário sai daqui para lá, é muito caro. Você não vai viver como um africano. Não tem como. Não está acostumado com aquela realidade. É muito... E também essa não é a proposta. Sim. Né? Porque todas essas ideias se tinha. O missionário tem que chegar lá, comer angu... Né? Missionário é aquele que come angu, missionário é aquele que não tem roupa para vestir, sabe? Todas essas ideias se tinha durante muito tempo, né? Um missionário é aquele que até não podia nem arrumar, né? Andava todo... Eu lembro dos primeiros congressos de missão aqui, né? Eles vinham tudo assim, encorujadinho, sabe? Muito... Um terno maior, né? Porque isso durante muito tempo foi assim. Se teve essa ideia, né? De que o missionário era alguém digno de que a gente tivesse pena, né? E, meu Deus, vai olhar pela palavra, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver isso. Mas, assim, ajudou bastante essa visão, sabe? Hoje já mudou bastante isso, né? Sim, graças a Deus, né? Investir em missionários nativos, né? Trazê-los para cá, eles estudam aqui, participam, né? Das conferências. Outros irmãos vão lá, mas uma coisa assim, intencional, sabe? Na intenção de instruí-los mesmo, de prepará-los, né? E aí vão acompanhando daqui. Eles fazem uma coisa que, acho que 2 semanas atrás, né? Que a gente gravou com o Tavinho, que é um rapaz da Onda Dura, que já foi pela Jocum em vários lugares e tal. Faz um trabalho show. E aí ele falou uma coisa que é muito legal também, que a Jocum prepara para te levar profissões para esses lugares também. Então, por exemplo, vou lá abrir uma carpintaria, então eu vou ter recurso, vou conseguir recurso, vou gerar emprego, enquanto isso eu estou evangelizando e tal. E isso também é uma forma de fazer missão moderna, vamos pensar que antigamente não era assim. Missionário era isso aí, era lá, ficar o dia inteiro lá sofrendo, né? Andando a pé 10 quilômetros, enfim, era todo esse
Sabe, eu sempre penso assim, ó. Deus, ele não muda. Uhum. A Bíblia diz que nele não há mudança e nem sombra de variação. Mas ele se move. Sim. E o Senhor se move diferentemente nas épocas. Verdade. Nas estações. Né? Então, seria inadmissível, né? A gente, não, Deus continua se movendo dessa forma. Né? Quem vai não deve ter instrução, ou o que importa é que Deus vai se mover. Não. Né? Nós precisamos buscar essa instrução e nos preparar e ver qual é a melhor maneira de ação, de agir agora. Né? E essa ideia que tu estás compartilhando, ela é tremenda. Profissionalizar as pessoas. Me lembro, né? Que uma vez eu acho que... Dar dignidade para elas. Dignidade. Aqui no culto da Assembleia, ali na Getúlio, uma vez eu acho que veio um cara da África, um missionário, né? E eu acho que ele botou um negócio de redes de computadores, alguma coisa assim, ou de eletrônica, não lembro. E aí ele botou lá, ele foi como missionário, só que ele tinha essa formação aqui. E aí ele via a necessidade de levantar recursos, que ele queria botar uma escola, eu acho. Não lembro, não faz tanto tempo. Mas ele fez isso, botou uma empresinha lá, começou a ensinar a gurizada, não sei o quê, e foi crescendo, aí botou uma escola e... o cara revolucionou lá onde ele estava. E foi através disso também, empreendendo lá num campo missionário. Empreendeu. Como é importante, né? Tu leva emprego, profissão para as pessoas. Inclusão social, né? Exato, inclusão social. Dignidade, que eles precisam, né? Muito importante, né? Ô, Vivi, você vem pro Brasil depois de 6 meses, vem um pouquinho doente ainda, às vezes, vem se recuperando, doente, né? Vim bem doente. E daí você começa também a fazer o trabalho de pregar e levar a palavra aqui na própria nossa cidade e nos outros municípios aí, né? Nos municípios mais próximos aqui, nas nossas congregações, né? Como professora da IBD, como professora da IPOS, que é essa escola preparatória para obreiros, né? Siloé, da Assembleia de Deus. Eu fiz IPOS. Era uma escola muito boa. Eu lembro das primeiras apostilas que... Meu Deus, eu sou balzaquiana. Eu fiz o curso básico de IPOS quando eu tinha 17 anos. Sou balzaquiana. Eu lembro das primeiras apostilas grandes, EMIX era. Antes de ser IPOS, era EMIX. Escola de ministração, escola para missionários. No final era Siloé. Me lembro que tinha negócio de missionário mesmo, verdade. Mas eram umas apostilas enormes, assim, grandes, né? E depois se tornou IPOS, né? Escola Preparatória para Obreiros. Aí fui professora da IPOS 12 anos. 12 anos. E essa atividade que eu tenho hoje, né, essa dinâmica de hoje, ela é promessa de 20 anos. Durante 20 anos eu ouvi o Senhor dizer, olha, vai chegar o tempo que eu vou te levar daqui para lá e de lá para cá. Daqui para lá e de lá para cá. Então, come a minha palavra, ela tem que estar dentro de ti. E aí fui estudando e comendo, né, a palavra, pregando por aqui, servindo, sempre servindo. Eu penso que a gente precisa servir mesmo na nossa cidade, né? Porque a nossa cidade, onde a gente nasceu, onde o Senhor nos levantou, né? Credibiliza, né? Credibiliza a gente. Hoje você prega, eu vejo bastante nas suas postagens no estado do Rio Grande do Sul, né? Sou apaixonada pelo Rio Grande do Sul. E, assim, Vivi, uma curiosidade. A gente ouve alguns pregadores falar que o estado do Rio Grande do Sul também é bem forte essa questão do mundo espiritual, né? Terreiro, né? Isso você, quando chega para levar a palavra, sente também um pouco essa opressão? Sim. É sabido, né? Que o estado do Rio Grande do Sul é um estado muito precioso, né? Os irmãos de lá é um estado que acolhe muito a palavra. Sim. Mas ainda é o estado que tem menos cristãos no Brasil. Mesmo sendo um estado grande? Mesmo sendo um estado grande. Ainda é o estado que tem menos cristãos, tem menos igreja do que terreiros de umbanda, de batuqueiros, como eles falam lá, né? E eu estava conversando com um pastor agora na minha última viagem, ele estava me explicando. Ele disse, olha, Viviane, no Rio Grande do Sul tem os 2 tipos de ocultismo. A gente sempre se refere às matrizes africanas, sim, né? Sim. Mas também tem de matrizes europeias, que diz respeito à questão da bruxaria. Bruxaria. Olha aí, não sabia. Então, agora, nessa última viagem, conversando com um pastor, que ele estava me explicando.
Mas é um estado muito precioso. Eu estou enganado, posso estar enganado. Chegou a fazer missão no Amazonas ali ou não? Eu fiz uma viagem para lá, nós fizemos uma viagem. Passamos alguns dias lá, na ilha de Janauacá. Lá é para índios aí, tipo... Lá onde agora está tudo seco, né? Janauacá, uma ilha, a gente atravessou num barquinho para lá, um barquinho de motor rabeta, né? Atravessando os Solimões. Eu lembro assim, uma coisa que me marcou muito, que o posto de combustível era flutuante. Olha o mundo de água que aqueles Solimões, né? Sim, eles são quilômetros de largura, de uma margem a outra, né? Mas é incrível, né? A gente vê quando tu tá ali... E assim, eu lembro desse posto flutuante, que estava assim à nossa direita, e à nossa esquerda, uma congregaçãozinha. Olha só. Flutuante. Aí, ó. A gente falou isso semana passada, né? Que coisa tremenda, né? Falei isso semana passada, que tipo, tu vai no Rio Amazonas, tem uma igreja da Assembleia de Deus flutuando. Azulzinha, assim, de madeirinha, né? Mas assim, né? Flutuando, assim, aquelas... no meio daquela água toda. Olha só. E aí chegamos lá nessa ilha de Janauacá, interessante também essa comunidade ribeirinha, porque tá chegando a hora do culto, parece que não tem ninguém. Daqui a pouco, rapaz, é só barquinho que vem aparecendo. Aí amarra o barquinho aqui, amarra o barquinho ali. Eu falei, gente, meu Deus, onde é que esse povo surgiu? Tudo do Rio. Tudo. E o povo avivado, rapaz. Sabe, aí tu vê assim, meu, gente, tem tudo, né? Sim, meu. E aí, então, desde que voltou do campo missionário da África, passou a servir como pregador itinerante, assim. Eu viajava, mas eu viajava pouco. Como eu falei para ti, esses últimos 8 anos, e desses 8, muito mais agora, de 5 anos para cá, né? Mas eu viajava para o Paraná, viajava dentro do nosso estado, né? Dentro do nosso estado, o nosso estado. E para fora eu lembro de ter ido uma vez para o Rio de Janeiro, mas de 8 anos para cá eu tenho viajado bastante, e nesses últimos 5 mais ainda. Esse ano eu já fiz 8 viagens para o Rio Grande do Sul e eu tenho mais 3 para fazer. Ainda antes de terminar o ano. Tudo pro Rio Grande? Tudo pro Rio Grande. Mas esse ano eu já fui no Mato Grosso, eu viajo também bastante pro Mato Grosso. No Paraná, eu fui 4 vezes para Londrina, né, no retiro das irmãs em Londrina, nos congressos de Londrina. Esses dias eu vi que pregou, acho que em Francisco Beltrão. Preguei e vou pregar agora novamente na minha cidade lá, Francisco Beltrão. Agora em novembro para Francisco Beltrão. Olha só. Mas foi uma coisa assim que foi Deus que fez. Eu fui lá no Mato Grosso, São Lucas, sabe? Sorriso, Campo Verde, sabe? Lugares que eu nem... Campo Verde mesmo, não imaginava que existia, né? Deu quase 5 horas de carro de Cuiabá para lá. E assim... Chega a hora, né? Quando chega a hora, Deus faz acontecer. Sim. É maravilhoso. E tem uma contando, na tua história aí, contando como é que foi as coisas, você aprofundou na palavra, já deu aula de teologia e tudo. Uma coisa que a gente percebe muito na cultura da igreja é que, por exemplo, assim, as mulheres... Eu me lembro quando eu me converti na igreja que eu congregava, o nome do círculo de oração feminina era Coluna da Igreja, né? Porque as mulheres são conhecidamente... oram mais do que os homens, né? Culturalmente e tal. Só que, por outro lado, nem todas se interessam por esse estudo da palavra. E eu vejo que existe uma necessidade muito grande na igreja, eu vou falar igreja brasileira, né? Que eu não sei como é que é a igreja fora, mas de mulheres que se aprofundam, que pregam. E aí, assim, no teu ponto de vista, que viaja bastante, né? Eu conheço mais aqui a nossa região. Isso é uma verdade a nível de Brasil? Por que existe... Por que as mulheres não se interessam? Por que existe essa deficiência, assim, né? Essa deficiência tem um nome que não tem nada a ver com as mulheres, né? Mas... Não estou jogando lenha na fogueira. Mas assim, ó, fora do nosso estado, muito mais. Fora é mais ainda? O sul do Brasil, ele é diferenciado mesmo no que diz respeito a isso. Né? E dentro do sul, Santa Catarina é especial. Sabe, há muitas mulheres que ministram a palavra em Santa Catarina.
no Paraná também, né? E no Rio Grande do Sul também. Mas Santa Catarina, dito por eles mesmos, sabe? Pelo pessoal do Paraná e pelo pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina ele é diferenciado. Do norte para cima, do sudoeste para cima, é bem complicado. Existe. A necessidade é maior ainda. A necessidade é maior ainda, há muito preconceito, né? Há igrejas, graças a Deus, assim, explicitamente eu não experimentei nenhuma ação preconceituosa, né? Explicitamente. Entre linhas, sim, mas a gente aprende já a entrar e a sair, então não tem problema, né? Mas, assim, explicitamente não experimentei. Mas é muito comum para o norte do Brasil, inclusive, ter dois púlpitos. Poxa, olha só. Tem o púlpito que usado para os homens e o púlpito que as mulheres usam. Então, o púlpito que os homens usam, o púlpito que os homens usam é mais alto. Eles acessam mais. E o púlpito que as mulheres usam é mais baixo, assim, né? No piso mesmo da igreja, né? Olha só, não acredito. Para o norte é bem difícil. Eles eu já preguei em algumas igrejas assim. Né? Deus me deu essa graça de pregar em congressos, seminários, né? Seminários, porque essa questão do ensino abriu muitas portas para isso, né? Ministrei em alguns seminários no Mato Grosso, mas ainda é uma realidade. Porque a gente vê muito, principalmente exposição, assim, hoje fica mais evidente porque tem Instagram, tem YouTube. Sim. Você vê assim, a presença masculina nessa área de ensino, pregação, esmagadoramente maior do que de mulheres, né? E existe um povo não adianta, a mulher costuma a falar mais com mulher, e é natural isso. E existe muitas mulheres que precisam ser alcançadas, né, através de outras, assim. E eu vejo muito essa necessidade. Graças a Deus, nesse tempo agora que a gente tem vivido, surgiu essa questão dos eventos para mulheres, né? Os chás, retiros, encontros, seminários específicos para mulheres, né? Eu fui ministrar numa EBM no Rio Grande do Sul esses dias, foi em agosto. Tinha 809 mulheres inscritas. Né? E foi a 21ª EBM. Né? Nessa cidade, a 21ª EBM. Então, tem bastante, assim, né? Tem esses eventos facilitaram isso. Né? Mas o Ministério Feminino é um ministério reconhecido com muita cautela. Sabe? A gente ainda, com todo respeito eu falo isso, né? Mas a gente ainda se sente medido, testado, provado, mesmo depois de tantos anos. Porque sempre a mulher está nessa, né, sendo medida, pesada. Sim, porque imagino que assim, né? Vai pregar num congresso. E eu sei que já pregou em várias... como é que é? Convenção de pastores também, né? E aí, pensa, tem um monte de pastor presidente lá, que já estudou, enfim, aí pensa, cara, o que essa mulher vai trazer que eu não conheço? Exatamente. Né? E, infelizmente, acontece isso. Acontece. Agora, desculpa, Wellington, mas eu acho muito importante isso, sabe? A gente precisa aprender, assim, a gente precisa saber entrar e sair desses lugares. Então, eu já vi muitas pessoas, colegas minhas mesmo de ministério, né, perderem o espaço que tinham. Por querer confrontar isso? Por não ter essa sensibilidade, tu entende? Então, assim, a Bíblia nos instrui sobre isso também. A Bíblia instrui tudo, né? A Bíblia ensina a gente a fazer manteiga, né? A Bíblia instrui a gente em tudo, né? Eu lembro de Paulo falando, olha, eu me fiz de doido para poder alcançar os tolos, sabe? Então tem coisa que tu entende, tá ali, tu tá vendo, né? Um preconceito ou uma coisa assim, mas faz cara de paisagem, entende? Porque o propósito é o que importa. E o que eu ia completar era isso. E aí, quando você vai lá pregar, às vezes, cara... Beleza, pode conhecer tudo, mas o Espírito Santo tem algo a falar. Né?
E assim, aí, para que o Espírito Santo surja, para que ele fale, para que ele ratifique que tu estás ali por ele mesmo, tu tem que abrir a mão do direito de estar ofendida. Verdade. Entende? Tu tá vendo, mas tu abre mão do direito de estar ofendida para que apareça o Senhor. Se eu ficar me doendo cheio de dodói, ele não vai aparecer. Ou até porque se tu quiser ir ali trazer, tipo assim, querer medir esforço com uma... Como é que é? Com o esforço próprio, claro, né? Medir força com esforço próprio. Não vai acontecer, né? Não vai. Tá fora da dependência de Deus. Né? E assim, eu falo, 20 anos, eu vivo hoje promessa de 20 anos. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tinha como viver antes. Muita coisa que hoje, sabe, eu não teria assim a sabedoria necessária, a maturidade necessária para entrar e sair. Entende? Eu era muito almática ainda, né? Muito almática. E quando a gente é almático, o que fala primeiro é o que tu pensa, é o que tu sente e deu, né? Então a maturidade vai te colocando num lugar em que tu se permite ficar sem falar, né? Sim. Sem manifestar o que tu pensa, porque tu consegue priorizar o para que tu está ali e não quem tu és, né? Só para não passar o episódio sem falar da carta de Tiago novamente. Eu sempre cito, né? É uma carta maravilhosa. Mas o capítulo 1 de Tiago fala, né, que as provações são para que gerem paciência e sabedoria. E é isso que a Vivi falou. Às vezes no passado não tinha essa paciência nem a sabedoria, então precisava passar por algumas provações antes, vai criando essa casca nessa dependência. A gente vai entendendo que nós estamos ali representando Cristo pela bondade, pelos méritos dele, né? Não são os nossos méritos, porque foi ele quem nos comprou, né? E o que importa é que ele apareça, né? Eu não estou ali para imprimir a minha imagem, né? Só que tudo isso precisa ter maturidade para poder, não só para poder falar, mas para poder viver isso, né? Então, é como eu digo, é uma coisa que eu aprendi, sabe? Abrir mão do direito de estar ofendido. Tá ali a nossa psicóloga ali, ó. Tá certo ou tá errado? Sabe? Porque, assim, a gente é muito sanguíneo. Eu, pelo menos, eu era, assim, muito, muito almática, eu falo, né? Muito almática. Então, o que eu penso, o que eu sinto e eu vou falar e pronto. E depois eu saio correndo para resolver o estrago que fez, né? Mas tu não consegue assim, militar no reino dessa forma. Até porque eu li um livro há muito tempo, A Isca de Satanás. Vocês já leram? Não, isso eu não conheço. A Isca de Satanás. Ele fala sobre o poder da ofensa. Né? Quanto uma ofensa pode te, sabe, tolher, pode te sabotar, pode te encarcerar. Olha aí. Né? Te afastando daquilo que Deus tem para ti. Então, o que penso, o que vão dizer, não importa. O que importa é que seja que eu cumpra. Você vai com o teu propósito, pregar, seguir aquilo que Deus te orientou e tudo mais, sem muito olhar a todas essas objeções, o homem mesmo, né? Que às vezes está ali, né? Porque incrível, né? Não era para existir isso dentro da igreja. Não era, sim. Não era, né? Não era. E acaba existindo, né? Mas assim, vocês entendem que essa questão não é só uma questão religiosa, é uma questão cultural. Também, perfeito. Né? É uma questão cultural. Né? É uma questão assim... a mulher também, ela não soube lidar muito com essa... Né? A mulher também não sabe muito lidar com isso. Porque assim, ó, eu vou ministrar numa igreja. Tá? Vocês são os pastores dessa igreja. Eu vou buscar de Deus uma palavra. Tá, o Senhor vai me dar uma palavra. Eu tenho convicção que o Senhor não vai me dar uma palavra que vai desautorizar vocês como pastores. Concordo totalmente. Sabe, o Senhor não vai fazer isso. Porque você quebra um princípio. Entende? O que ele tem para tratar, digamos, com o pastor, conversar com o líder, sabe? Ele vai conversar com o líder. Ele não... Sabe? Se ele me der, digamos, eu preciso que você entregue uma mensagem de exortação para o Daniel. Poxa, o meu espírito é sujeito ao profeta. Entende?
Eu vou ter esse entendimento, vou lá, o pastor Daniel, assim, assim. A pessoa não tem necessidade de fazer isso em público, porque isso quebra um princípio, entende? E eu tenho para mim, com todo respeito às minhas colegas, né, de ministério, mas assim, se errou muito nisso também, sabe? Aquele afã, aquela sede de querer imprimir, não, eu tenho um chamado, Deus me chamou, meu chamado é legitimado por Ele, sabe? Mas não somos nós que provamos isso. Quem ratifica que está conosco é o próprio Espírito. É Ele que confirma. Verdade. Eu não preciso ficar dizendo, eu tenho Deus, Deus está comigo, Deus me chamou. Não, é o próprio Espírito que confirma. Né? Mas aquele afã, na imaturidade, na falta de instrução, né? Levou a esse lugar que favoreceu. Já havia um preconceito, Sim. Então imagina, se chega num momento assim, daí favorece. Só fortaleceu mais, né? E hoje, Vivi, teu trabalho maior é levar a palavra para mulheres mesmo, né? Esse segmento, esse sentido de evangelizar mulheres, levar a palavra para elas em conferências que vai, em escolas bíblicas e tudo mais, né? Hoje, dos 100% do teu trabalho, digamos que o quê? 90% é isso, mulheres. Mulheres. Eu tenho um núcleo onde eu dou teologia, né, para um grupo misto daí. Eu ministro teologia para esse grupo misto, dou aula. Hoje, inclusive, é dia do professor. Verdade. Parabéns. Muito obrigada. Mas especificamente para mulheres, né, em conferências, como tu disseste, em conferências, seminário, congressos, né, de círculo de oração, que daí já abrange toda a igreja, mas é uma palavra, né, direcionada para as irmãs também que estão de aniversariantes, né, para as aniversariantes. Mas eu amo ministrar assim, seminário e conferência e retiro. Por quê? Porque é diferente da dinâmica de culto, sabe? Da liturgia de culto. Você tem mais espaço para a palavra, porque a liturgia de um culto tem outras coisas, né? E é um público-alvo, sabe? É um público-alvo. Então, você consegue usar uma linguagem direcionada para elas, até porque eu sou mulher, né? A gente se entende. Né? Mas já fui chamada a atenção pelo seguinte. Há também o entendimento de que quem ministra para a mulher só pode contar a história das mulheres da Bíblia. Isso aí tem. Olha só. E eu acho isso ruim. Porque daí tu vai num congresso de mulheres, pronto. Sim. Totalmente direcionado, né? O culto é pra igreja. Eu sou mulher, eu vou pregar só para mulher, mas eu vou pregar só o que fala sobre as mulheres aqui. Não faz sentido. Poxa, isso também não é... não faz sentido. Sabe? Não faz sentido, né? Mas a irmã não falou sobre nenhuma mulher da Bíblia. Mas eu falei sobre os princípios de Deus. Deus é maior do que as mulheres que estão na Bíblia, né? Mas tem isso. Mas eu sou muito grata a Deus pelas oportunidades, assim, nesse tempo, para falar direcionadamente para elas. Um assunto que eu não queria esquecer e fui lembrado agora. Mas tu serve na capelania ainda? Ou já serviu muito tempo? Meu Deus. Pela capelania. A capelania, eu conversei com o Daniel ainda um pouquinho antes. A capelania me conectou com o meu propósito. Olha. Num tempo assim, muito difícil, porque a gente passa essas nossas crises, né? Um pouquinho antes, Vivi, às vezes quem está assistindo a gente não sabe o que é capelania. O que é ser um capelão ou uma capelã? O que é ser um capelão? O capelão é um profissional, né? Pode trabalhar como voluntário, mas ele se preparou para isso. Eu prefiro dizer assim, como o Luiz Ricardo, né? Que foi o que me apresentou a capelania, do Instituto Capelania de Joinville, como ele fala, antes de tudo é um vocacionado, porque faz toda a diferença. Né? Mas ele é preparado para ouvir pessoas. Né? Ele faz escuta, que a gente chama de escuta sigilosa. Essa escuta é sigilosa, é sem julgamento. Verdade. Ela é sigilosa e é sem julgamento. Então, o capelão é um profissional assim, que ele se preparou para ouvir pessoas. Todo capelão ele é religioso, independente do seu segmento religioso. Nós temos, com a graça de Deus, o Instituto de Capelania em Joinville, todos são cristãos, né? Independente de segmentos, mas todos cristãos. Então, é um religioso que ele escuta pessoas, ele aconselha quando lhe é solicitado um conselho, né? Ele ora por pessoas, ele acolhe pessoas nos seus momentos de dificuldade. Ele
ele é uma pessoa que só vai funcionar se ele entender que nasceu para ser sal e luz. Aí ele vai fazer toda a diferença. E a capelania, ela tem algumas áreas de atuação, né? Tem hospital, hospitalar, presídio, carcerária, empresarial, militar, escolar. Recentemente eu fiz o curso de capelania também. E, são coisas que Deus vai trabalhando na nossa vida, né? Porque eu gosto muito de estudar a Bíblia e tal. E às vezes eu levava as coisas muito a ferro e fogo, assim. Então, tipo, isso aqui é errado, tem que ser assim, né? Eu já fiz bastante isso. 880. Isso. E aí, até que eu e a Tabata, a gente começou a liderar um grupo de casais. E aí as pessoas vêm te contar problemas, confessar pecados. E aí tu, cara... Não é tão assim, vamos lá. E aí tu conversa e tal, instrui, não sei o quê. E aí, daí depois a gente foi... Agora a gente é líder de líderes de casais, então acaba vindo mais problemas e aí tu vai acolhendo mais. E recentemente eu comecei a servir na capelania de Carcerária? Carcerária de menores infratores. Sim, menores infratores. E para mim foi um aprendizado maior ainda nesse sentido, porque assim, tu tem que aprender a pregar, levar esperança para essas pessoas e não julgar. Porque a primeira vez que eu fui lá, eu pensei, cara, tipo assim, esses caras estão aqui, não é de graça. Eles estão aqui porque eles fizeram algo errado, mal para a sociedade, e estão aqui pagando por isso. Mas a minha missão é levar esperança. É amar eles dentro do possível. Aí eu fui, preguei algumas vezes assim, e é sempre muito impactante porque, são pessoas de 14, 15, 16, tem até 21 anos ali no CASEP de Joinville, né? Se foi preso antes dos 21, fica ali até os 21, se não me engano. E aí quando tu vê as conversões, é algo que te marca muito, tipo assim, tu levou uma palavra, a pessoa aceitou Jesus, ela tá arrependida, e tu sai dali cheio do Espírito Santo, tipo assim, cara, que coisa maravilhosa. E aí outra coisa que uma vez eu falei pra Tabata, eu falei, eu nunca, antes disso, nunca parei para orar por presídio, por carcerário, nunca. E aí isso começa a entrar na minha oração, tipo, Senhor, alcança eles lá, eles estão lá nesse momento e tal. E como o nosso coração, o nosso entendimento das pessoas vai mudando, o evangelho vai nos moldando, e a gente vai cada vez mais aprendendo a amar as pessoas, né? E esse serviço de capelania foi algo que mudou muito o meu modo de ver as pessoas, levar o evangelho, enfim. Eu falo que me conectou com o propósito, sabe? Porque Paulo fala que o evangelho é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê, né? Mas para crer tem que ter quem pregue. Verdade. Para poder ser transformado tem que crer. E para crer tem que ter quem pregue, né? E assim, a capelania é assim, é como tu disseste. Tu aprende a ouvir sem julgar. É uma coisa que a gente faz muito bem, né? Faz. Julgar, né? A gente aprende a ouvir sem julgar. A gente aprende o valor que tem o ser humano, o valor que aquela pessoa tem. E, assim, lidar com pessoas tem peso de eternidade. Tu se conscientiza que tu pode ajudar aquela pessoa a sair daquilo ali e entrar no céu, ou ignorar que ela está ali e ela perdeu a oportunidade sabe? Porque tem peso de eternidade. Ou tu pode ajudar a pessoa a entrar, ou tu pode ajudar a pessoa a sair. Isso é muito sério. Coisa, né? Muito sério isso. O que mais temos? Não sei. A Vivi que nos diga. Vivi, algum recado final, assim, tipo, para as mulheres, para a igreja, para o povo de Deus? Olha, eu vi que ela tá com a Bíblia dela ali o tempo inteiro. Deus moveu no teu coração. Assim, tem uma palavra. É infinito, fica à vontade. Tem uma palavra que há algum tempo já o Senhor vem ministrando no meu coração e o entendimento que Ele me deu, que é uma palavra para esse tempo, né? Porque é um tempo assim de muitas dificuldades, as pessoas estão com muitos problemas emocionais, espirituais, inclusive, né? Para não dizer especialmente
quem conhece Deus, né? Porque conhecer a Deus, ou estar servindo a Deus, estar fazendo parte de um segmento religioso, estar envolvido no reino, na obra, no trabalho, né? Denomine da forma como entender melhor, não quer dizer que a pessoa está numa redoma, né? Que ela não sinta nada. Isso é uma das coisas que eu sempre assim pontuei na minha vida, sabe? O Senhor me ensinou isso. Quanto mais humano nós formos, mais Deus vai poder nos usar, sabe? Verdade. Não tem esse negócio de ser super crente, né? Então, a palavra que o Senhor tem ministrado no meu coração sobre isso. É um texto que Marcos narra a seguinte história, em Marcos capítulo 6. Ele mostra Jesus conversando com seus discípulos, em um determinado momento, e dizendo assim para eles: olha, nós vamos sair aqui à parte e nós vamos descansar um pouco. Nós vamos descansar. Eles estavam cansados, Jesus também estava. Nós vamos descansar um pouco. Eu fico imaginando assim, eu vou contextualizar. Jesus disse assim, nós vamos ter um tempo só nosso. Só nós. Vamos conversar, vamos descansar, vamos arejar a cabeça. E aí eles vão para um lugar. Só que quando eles chegam lá, a multidão já está esperando Jesus. E Jesus vai ensinar a multidão. Ele vai atender a multidão. Passado um tempo, os discípulos, o Senhor diz para eles, olha, os discípulos dizem, Senhor, não dá para despedir esse povo, já está tarde e eles estão com fome. Eles estão com fome. Como é que nós vamos fazer? Jesus diz para ele, dá-lhes voz de comer. O Senhor estava ensinando o tempo inteiro, intencionalmente o tempo inteiro, ele estava ensinando os discípulos, porque haveriam de assumir depois da sua saída, né? Então, dá-lhes voz de comer. Mas como? Como é que a gente vai fazer? Tem aqui 5 pães e 2 peixes. Traz para cá, põe o povo assentado em grupos de 150. E eu gosto, sabe, dos detalhes na Bíblia, né? Diz que eles se assentaram, no 6:39, se assentaram em grupos de 50 e de 100 e a grama era verde. Olha que bonitinho. É verdade. A grama, eu tenho um pastor que diz assim, Viviane, isso é coisa de mulher pregando, que fica olhando se a grama é verde, não é verde, né? E a grama era verde. E aí todos se alimentam, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Terminado isso, ele empurra os discípulos para dentro de um barco. Ele força a entrada deles no barco. Eles entram ali e ele diz, vocês vão e eu vou ficar aqui para orar. Isso era o final da tarde. Quando é chegada a 4ª vigília, já está amanhecendo outro dia. A tempestade está forte no mar. De onde Jesus está vendo os seus discípulos. E ele vê, né, no versículo 48 diz, que ele viu que eles estavam fatigados de remar. Ele conheceu o estado deles. Estavam cansados de remar. E isso, eu acho, é isso que eu quero pontuar para esse tempo, sabe? Tem muita gente cansada de remar, cansada de lutar, cansada de viver, cansada de esperar a promessa. Sabe? Cansada. Ele viu o estado deles. Eles estavam cansados de remar. Ele viu a causa. A causa era porque o vento lhes era contrário. Sabe? Remar cansa? Cansa. Mas quando o vento é contrário, muito mais. Então ele viu o estado e ele viu a causa. E aí o texto diz que já era a 4ª vigília da noite. Ele pensou, desejou estar com eles. Ele tinha noção do tempo. Ele sabia qual era o tempo dele entrar naquele negócio. Então, não era só com eles, porque a palavra fala, tudo que está na palavra é para que nós aprendamos, né? Então, eles estavam com o Senhor ali, entraram, o Senhor botou eles para dentro daquele barco. Tinha que ter um motivo pelo qual... Ele é 100% intencional, tu entende, Dani? Uhum. Não é, sabe? Tinha que ter um motivo pelo qual ele força aqueles discípulos a entrar no barco. Sabe? E é essa palavra que eu quero, assim, que as pessoas entendam. Mesmo que nós não entendamos, Deus sabe o que está fazendo. E também é muito pontual isso. Tem coisas que é Deus que faz na minha vida, tem coisas que fui eu mesmo que fiz. Né? E a gente tem que entender isso. Se ele não fez, fui eu que fiz, mas...
eu clamar por ele, eu pedir socorro, ele também vai me ouvir, embora seja eu que tenha feito. Mas nesse caso específico foi ele quem fez, né? E ele entra, ele vai ao encontro deles. E quando eles vêm, eles se apavoram, eles acham que é um fantasma, eles se assustam. Porque quem está cansado de remar, porque o vento é contrário, e já faz muito tempo, perde a percepção. Até do socorro quando chega. Entende? Então, para as pessoas que vão nos assistir, que vão, né? Sabe, que elas entendam isso. Quando eu lembro da minha mãe, né, quando a gente era criança, e vinha as tempestades, Joinville dava muita trovoada, como a mãe dizia, né? Ah, trovoada. Ela dizia para nós, façam o seguinte, fiquem bem quietinhos, porque daqui a pouco passa. Em algum momento vai passar, sabe? Então, quando tem as dificuldades, não adianta a gente ficar se debatendo. Mas a gente precisa crer que de onde ele está nos vendo. Eu não preciso ver Jesus olhando para mim. Eles não estavam vendo, mas a Bíblia diz que ele estava os vendo. E chegou um momento em que ele desejou estar com eles. E ele vai ao encontro deles, e eles se assustam, mas a tempestade cessa, né? Porque ele chega e ele diz, não tenham medo, sou eu. Mas o versículo 52 explica porque tudo isso aconteceu. O versículo 52 diz que eles tinham passado tudo isso porque não haviam compreendido o milagre dos pães, porque o coração estava endurecido. Está aqui, ó, bem claro. Porque o coração estava endurecido. E aí eu fico perguntando, né? Por que endureceu esse coração, Dani? Porque Jesus não parou para passear com eles. Opa! Priorizou o propósito. Olha só. Não tinha pego Vamos ainda. sair. Chinelada, hein? Vamos sair, vamos ter um tempo juntos. Mas chegou uma multidão sedenta. Chegou uma multidão com fome. Chegou uma multidão que queria aprender. E a prioridade era atender a necessidade do reino. Por isso que ele disse, dá-lhes voz de comer. Ou seja, entendam, vocês estão sendo preparados para isso. E todo o tempo o Senhor está nos ensinando. E está, por vezes, vai preparar tempestades para que estejamos dentro. Mas o que é importante, gente, ele nunca vai deixar com que a gente morra. As tempestades são pedagógicas, não são assassinas. Elas vêm para nos ensinar e não para nos matar. Amém. E se nós aprendermos, nós poderemos chegar, nós podemos sonhar. Se a gente se dispõe a aprender, Wellington, Dani, a gente pode ousar sonhar, a viver o que ele disse. Vocês vão fazer coisas maiores das que eu fiz. Se a gente se dispor a aprender. Seja na bonança, seja na tempestade. Eu quero fazer coisas maiores. Amém. Amém. E eu creio, porque ele não falou para agradar os discípulos. Sim. Ele falou porque é possível ser feito. Olha o alcance, né? Que tem um podcast. Verdade. Né? O alcance, a gente, olha, era maravilhoso. Quantas pessoas Jesus estava alcançando, falando lá da beira do mar. Quantas pessoas ele alcançou, multidões e multidões. Quantas são alcançadas no podcast? Então, é possível fazer coisas maiores das que ele fez. Glória a Deus. E se a gente olhar a ordem dos acontecimentos, se eu não me engano, no capítulo 5 é onde tem a tempestade que Jesus dorme no barco. Uhum. Que eles estão indo pro Gadareno. Isso. E tudo aquilo como é tipo uma batalha espiritual. E aí, beleza, eles chegam lá, libertam, daí volta, tem uma multiplicação dos pães, Isso. outra tempestade. Eles ainda não tinham aprendido. Não tinham aprendido, né? Aprendido. Não. Não tinham aprendido. Uma vez que Jesus vem até eles no barco, né? Quando eu preguei, eu falei, eles não tinham entendido lá atrás ainda, né? Não. Como é que pode, né? Mas esse ponto aí do descanso e, tipo, e o coração endurecido é uma boa sacada ali. É porque assim, queridos,
estamos falando sobre missões também, né? Uhum. E assim, o foco do evangelho. Quando eu estou falando, quando eu estou ministrando o evangelho, o foco do evangelho é o outro, não sou eu. Verdade. Sabe, não sou eu. É isso que Jesus queria uma das coisas as quais ele queria que eles entendessem, né? Vocês estão comigo, essa multidão está passando por aqui. Então a prioridade é a multidão que está passando. Porque vocês estão comigo. Mas olhando essa tua visão dessa passagem agora, Vivi, me veio algo aqui que a gente que fala da palavra de Deus para as pessoas, isso já aconteceu comigo, não sei com o Wellington, né? A gente que fala das coisas de Deus para as pessoas e busca alcançar vidas para o reino, muitas vezes ocorre isso com a gente. Falo comigo, não sei com vocês, mas de muitas vezes o coração se endurecer. Uhum. A proposta ali era que Jesus ia ter um tempo com eles. Uhum. Muitas vezes a gente cria na nossa mente que Jesus vai ter um tempo com a gente. Esse tempo, ele pode ser em algo que a gente sonha, em algo que Deus prometeu pra gente, e às vezes isso não vai acontecendo. Uhum. Não sei se eu estou conseguindo... Não vai acontecendo. Entendi. E o coração vai se endurecendo. E pelo menos comigo, algumas vezes eu já pensei assim, mas por que eu vou falar de Deus para as pessoas, sendo que aquilo que me é prometido ou aquilo que eu imagino que vai acontecer na minha vida não está acontecendo? Esse é o tempo, sabe, comigo. Tipo assim, Jesus prometeu algo para mim. Então, sim, o coração vai ficando duro. Vai ficando duro muitas vezes, né? E a gente fala, por que eu vou falar de Deus? Não está acontecendo na minha vida aquilo que me foi prometido. Né? Eles ali, você falou que eles iriam ter um tempo com Jesus. Sim, e Jesus, não, vou atender essa multidão toda, né? Então, o coração deles ficou endurecido, ficaram amedrontados no barco ali e tudo mais, né? Essa tua pregação, que foi uma pregação em poucos minutos, começo, meio e fim, né? Me revelou isso dentro de mim agora, sabe? Tipo assim, o entendimento que eu tive às vezes, por que muitas vezes meu coração se endurece com as coisas de Deus? Não é porque que a gente está num podcast aqui que a gente é sobrenatural, que a gente é o bonzão, não. A gente é ser humano também, para o pessoal entender, né? Sim. A gente tem as nossas dificuldades e tudo mais, mas me veio isso bem abertamente, assim, que muitas vezes meu coração se endurece, porque eu penso que Deus vai ter o tempo dele que foi prometido, e às vezes não acontece, e me faz deixar de falar de Deus pro próximo, né? Mas aí, muitas vezes, eu tomo a vergonha na cara, porque eu penso, não, pera lá, é sobre ele, não sobre mim. Exato. É sobre ele, né? Quando eu gravo meus vídeos lá no Instagram e tudo mais, é sobre ele. Claro. É para a glória dele, né? É tudo sobre ele. Isso, então... e aí isso amolece o coração rapidinho de novo. Claro. Sim, sabe? E é o propósito, né? Nós nascemos para manifestar a glória de Deus. Nós somos formados para isso. Nosso fim último, né? Para manifestar a glória de Deus. E o que é a glória de Deus? É a presença dele, né? E essa presença ela é forjada dentro de nós nesses momentos. Uhum. Sabe? Dentro da nossa humanidade, que é forjada a presença de Deus. Entende? A gente ouviu, a gente aprendeu há muito tempo, ouviu histórias assim, né, que o servo de Deus, a serva de Deus tinha que ser aquela pessoa, né, impenetrável, né? Falamos isso semana passada. Né? Impenetrável. Uhum. Mas nós nascemos para manifestar a glória de Deus, que é a presença dele. E se eu não for humana, isso não me abre precedente para viver de qualquer jeito, não é isso. Mas eu tenho que respeitar esses meus momentos. Entende? Porque o Senhor está ensinando. Ali eles estavam aprendendo. Pode observar que vai mudando isso. A gente vai amadurecendo e vai entendendo. Aí quando chega assim, a gente está se sentindo, né, magoadinho, tristinho com Jesus, que não lembrou da gente. Mas aí daqui a pouco, sabe, o Espírito Santo diz, opa, peraí. Aí tu diz, é verdade, não tem nada... Entende? Porque a maturidade vai agilizando a resposta que nós damos para isso. Mas com certeza passamos e vamos passar por muitos momentos assim. A pessoa que mais me lembra isso diariamente, semanalmente, é a pessoa que mais convive comigo, a minha esposa, sabe? Sim. Muitas vezes eu abro meu coração para ela e digo, mas isso. Ela, não, Daniel, mas não é assim, porque eu tenho uma psicóloga em casa cristã, isso ajuda muito, sabe? Ajuda. Então ela lembra, não, mas não é sobre nós, é sobre Deus, é o que Ele quer fazer nas nossas vidas através desse sentimento que a gente está passando e tudo mais, né? E isso nos motiva cada vez mais a falar do amor de Deus, né? Há muito tempo, né? Tem. Mas assim, ó, eu lembro nesse último processo que eu passei, de algumas vezes eu me ver diante de pessoas, de mulheres, né, como trabalho mais com elas agora,
e ouvindo mulheres falar exatamente da mesma dor que eu estava vivendo, do mesmo processo que eu estava vivendo, sabe? E entender claramente que eu não estava ali para falar sobre a minha dor, para dizer para ela, eu também sinto assim, sabe? Eu também passei por isso, aquele ali não era o momento, mas eu estava ali com aquela dor que era semelhante à que ela estava vivendo, que me habilitava, a dor me habilitava a dar uma escuta com qualidade, porque Sim. eu conheço aquela dor, entende? A dar uma escuta com qualidade para aquela mulher, entende? Isso não queria dizer que Deus estava... por que Deus faz uma coisa dessa? Sim. Sabe que eu estou passando pela mesma dor, né? Mas é assim que o Senhor nos forja. Verdade. É assim que Ele vai nos moldando para aquilo que Ele tem na nossa vida. Quando estamos fracos é que estamos fortes, né? Muitas vezes. Isso aí. É isso aí, né? O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Posso citar a carta de Tiago mais uma vez? Vai lá, meu amigo. Vai lá, Tiagão. Vai lá, Tiagão. É que é uma carta muito prática. É prática. Nossa. Ela é muito ensinável, né? Tipo, ela E ele fala que quando a gente está passando por esses momentos, a gente pode passar por ele com a sabedoria do alto ou a sabedoria de baixo, né? Então, quando, por exemplo, estou passando por essa dor, se eu for na sabedoria de baixo, eu vou querer não ter uma escutativa, querer até expor o meu problema. Mas tô passando... Aí fica agora a sabedoria do alto. Estou passando isso por um propósito. É isso que a Vivi falou. E Deus fez eu passar isso para conseguir ajudar essa outra pessoa. É interessante. Bom, se eu estou passando pelo que eu estou passando para estar nesse lugar de uma escuta de qualidade, uma escutativa de qualidade, valeu a pena o propósito. O Senhor está sendo honrado nisso. Isso aí. Então vale o que está acontecendo. E depois a gente se alegra, né? De saber que, poxa vida, muito bom, por isso que eu passei por aquilo, né? A gente se alegra, né? É bom assim saber que a tua vida, Deus, né? tu tá frutificando mesmo, né? Sabe? A tua vida está gerando vida, mesmo no momento que tu está achando que tudo está morrendo. Interessante, né? Uhum. Ele é maravilhoso. Eu vou morder Jesus quando chegar. Recados finais? Isso aí, né? Quer dar algum recado final, Vivi? Olha, o que eu quero dizer, muito obrigada. Vocês realizaram um sonho. Olha aí, ó. Um sonho meu. Eu estava já mais de um ano dizendo, Jesus, um podcast. Um podcast, aí, né? Convidaremos mais vezes. Sou filha de radialista, né? Não, e ela então, vai vir, né? Assim. Mais vezes, porque agora, amanhã parte uma viagem missionária, né? Amanhã eu vou a serviço para Orlando. Olha aí, ó. Vou ministrar então, na volta, mulheres. A gente conversa sobre essa viagem. Ministrar mulheres em Orlando. Quantos dias fica lá? Vou ficar 10 dias. Benção de Deus, hein? Bênção de Deus. Legal. Não é a primeira viagem internacional, não, né? Que eu acompanho os Instagram lá, eu vejo. Não é a primeira, mas... Benção. Não é a primeira e nem a última. Nem a última, glória a Deus. Amém. Né? Assim cremos. O Senhor é muito bom, né? Pra gringa pregar. Ele é bom. Ele é muito bom. Então, se cumpra o propósito do Senhor nas nossas vidas. Amém. Né? Mas a minha gratidão, queridos. Muito obrigada mesmo, viu? De verdade, é um sonho, né? E poder falar daquilo que o Senhor fez na minha vida e de quem Ele é para nós, né? Para mim, isso não tem preço. Muito obrigada mesmo. A gente que fica feliz, né, Wellington? Muito feliz, meu Deus. Fica feliz aí hoje, muito alegre de você estar aqui com a gente, né? Poder ter trazido essas explicações todas aí de como é pregar por aí Brasil afora, experiências, né? E por último, essa palavra aí abençoada aí que veio aos nossos corações aí, que em poucos minutos nos revelou algo bem profundo, né? Benção de Deus. É isso aí. Isso aí. Se você que assistiu gostou, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis para que o evangelho seja propagado. É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Curte, compartilha e dá um like lá, né? Assim é isso aí. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.